Graça e paz. Nós gostaríamos de refletir sobre o tema recursos para os momentos de crise, baseados num texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim então a palavra de Deus: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento de crise. O novo coronavírus gerou uma crise em todo o mundo. Os especialistas estão a dizer que essa nova crise do coronavírus tem pelo menos 3 grandes características. Ela é imprevisível, ela é inevitável e ela é surpreendente por ser invisível. Daí que todos nós precisamos de recursos espirituais, morais, existenciais para enfrentarmos este momento tão grave que ora vivenciamos na história da humanidade. E nós, os cristãos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, temos esses recursos. Recursos para os momentos de crise, recursos para os momentos de dificuldade. À luz da palavra de Deus, nós encontramos estes recursos. E esse texto de Hebreus, capítulo 12, é um deles, que nos apresenta recursos espirituais para o enfrentamento de momentos de crise. É certo que os cristãos hebreus, do qual essa epístola é destinada, estavam enfrentando a crise da perseguição. Eles estavam enfrentando uma cruel perseguição do Império Romano que estava dizimando milhares e milhares de cristãos. E muitos deles estavam, de alguma forma, tendentes a abandonar a fé cristã e voltar ao judaísmo devido a essa cruel perseguição. Daí o escritor de Hebreus, que não se sabe se foi Paulo ou Apolo ou até outro, os exorta nesse texto, apresentando a estes irmãos recursos espirituais para os momentos de crise. Eu quero então meditar com você sobre 4 recursos espirituais que encontramos nesse texto para o enfrentamento, para a superação das crises que vivemos. Vamos então meditar sobre isso. Recursos espirituais para os momentos de crise, baseado em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Deus abençoe.